Boa noite, irmãos e irmãs. Hoje, 7 de março de 2026, sábado abençoado, trazer aqui mais uma mensagem, do Senhor para os corações de todos aqui. O tema do estudo de hoje é o valor da palavra de Deus no coração da família. O texto base da lição de hoje está em Jeremias 36. Jeremias capítulo 36. Vou ler aqui. No versículo 1 ao 2 está escrito: No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações. Desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. Então Deus deu uma ordem ali para Jeremias, escrever no rolo todas as palavras que ele foi informando ali para ser escrito no rolo. Vamos agora para o versículo 22 ao 23. E diz assim no versículo 22: O rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Então Jeremias tinha escrito o rolo que Deus tinha mandado ele fazer, ele fez conforme a ordem do Senhor. E aquele livro, aquele texto, chegou ali aos ouvidos do rei, pelo seu escrivão, pelo Jeudi, e ali o rei, ouvindo aquele texto, pegou aquele rolo, rasgou e lançou o fogo, a palavra que o Senhor tinha mandado Jeremias escrever. Então, após ter queimado ali a escrita, Baruque reescreve o rolo, Deus manda reescrever o rolo novamente. Tudo que estava escrito naquele rolo que o rei mandou no fogo, ele mandou reescrever tudo de novo. Então, no versículo 27 está escrito assim: Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas por Jeremias, dizendo: Toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: Assim diz o Senhor, tu queimaste aquele rolo, dizendo: Por que escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra, e acabaria com o homem e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: Ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo-ei a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá farei cair todo o mal que tenho falado contra eles, e não ouviram. Então, Jesus, ele ia se vingar ali do rei Jeoaquim por ter queimado o rolo, que Jeremias tinha escrito, ditou ali para Baruque, escrever. E disse mais, no versículo 32 está escrito: Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara, e ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Obrigado, Senhor, por essa mensagem, esse estudo de hoje. Guarda, meu Pai, a vida de cada um que vai ouvir essa mensagem, que almas sejam ganhas para o Teu reino. Todo o mérito é do Senhor, meu Pai. Obrigado, Senhor, por ter morrido por mim,
por cada um que está ouvindo essa mensagem naquela cruz do Calvário, uma cruz que era minha, pelos meus pecados. O Senhor me amou tanto, eu nem existia, o Senhor já me amava, assim como os ouvintes. Guarda a vida de cada um, meu Pai, que está ouvindo essa mensagem. Transforma cada coração, meu Pai. Que sejam pessoas renascidas, meu Pai, no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos avançar aqui no estudo. Introdução aqui. Vivemos um tempo em que muitos adolescentes e famílias estão cercados por muitas vozes, redes sociais, amigos, opiniões e pressões do mundo. Porém, existe uma voz que continua sendo a mais importante de todas, é a voz de Deus através da sua palavra. Então, pessoal, Deus é perfeito, soberano, está no controle de tudo. No capítulo 16 do livro de Jeremias, vemos uma história muito forte que mostra duas atitudes diante da palavra de Deus. Uma, pessoas que respeitam e obedecem a palavra, e pessoas que rejeitam, e desprezam a palavra. Então Jeremias respeitava ali, obedecia a ordem de Deus. O rei Joaquim desprezava, dava pouca importância, rasgou o rolo com a escrita ali que Jeremias tinha feito com seu escrivão e tacou no fogo. Mas Deus está no controle de tudo. Se foi Deus que inspirou ali Jeremias a escrever, ele inspirou novamente. Deus é tremendo, pessoal. Não adianta queimar a Bíblia, queimar a palavra de Deus. Ele vai usar profetas desse tempo, como usou no passado, ou no tempo futuro. Ele vai usar e vai fazer do jeito dele, vai ser reescrita. Deus está no controle de tudo. Então, o contexto da história. Deus falou ao profeta Jeremias e mandou que ele escrevesse todas as palavras de Deus havia dito ao povo de Israel. Então, Jeremias 36:2 ele diz: toma um rolo de livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado. Jeremias chamou Baruque, que era o escrivão, passou tudo ali no livro. Depois disso, essas palavras foram lidas publicamente para o povo e para os líderes. Qual a lição ali para os adolescentes? Nos dias de hoje, para as famílias. Hoje Deus também fala através da Bíblia. Quando lemos a palavra, não é apenas um livro comum, é Deus falando conosco. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. É uma palavra viva. A primeira reação, pessoas que temem a palavra. Jeremias 36:16, lá está escrito: quando ouviram todas aquelas palavras, temeram uns aos outros. Que é a palavra viva do Todo-Poderoso. Aplicação para a vida dos jovens, adolescentes, famílias. O que Deus quer mudar em mim? Faça essa pergunta: como posso melhorar a minha vida? O que preciso abandonar? Deus corrige porque Ele ama. Aplicação ali no contexto familiar. Família que respeita a palavra de Deus, ela ora junta, ela lê a Bíblia, ensina os filhos no caminho do Senhor, busca viver em obediência. A segunda reação, rejeitar a palavra de Deus. Quando o rei Joaquim ouviu o rolo sendo lido, ele teve uma reação muito grave. Jeremias 36:23 vai dizer: quando 3 ou 4 colunas tinham sido lidas, o rei as cortava com canivete e as lançava no fogo. Ele queimou o rolo com a palavra de Deus. Isso mostra um coração que não quer ouvir a verdade. Aplicação para a vida dos jovens, dos adolescentes hoje em dia. Hoje muitas pessoas fazem algo parecido. Ignoram a Bíblia, dizem que Deus não existe. Escolhe viver do jeito que querem, mas ignorar a palavra não muda a verdade de Deus. A palavra de Deus não pode ser destruída. Mesmo depois que o rei queimou o rolo, Deus mandou Jeremias escrever tudo novamente. Deus é tremendo. Em Jeremias 36:28 está escrito: toma outro rolo, escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro rolo. Isso mostra algo muito poderoso. A palavra de Deus não pode ser destruída. Nenhum homem pode impedir o plano de Deus. Deus sempre levanta pessoas para anunciar a verdade. Gravem isso, pessoal. O que esse texto ensina para a vida dos adolescentes, jovens, famílias? 1. Deus fala conosco. Ele fala através da Bíblia, da igreja, dos pais, dos líderes espirituais. 2. Precisamos decidir como reagir. Todos precisam escolher ouvir, obedecer ou ignorar e rejeitar.
3, o coração precisa estar aberto. Adolescentes que buscam Deus, jovens, famílias, evitam muito erro no futuro. Em Provérbios 22, versículo 6, vai dizer: ensina a criança no caminho que deve andar. Na palavra de Deus, aplicação para as famílias aqui, Deus deseja restaurar muitas famílias. Há mais amor, há mais perdão, há mais paz, há mais direção. Famílias que vivem sem Deus muitas vezes enfrentam confusão, falta de propósito, conflitos constantes. Mas quando Cristo entra em casa, tudo pode começar a mudar. Perguntas para reflexão, adolescentes, papais: eu tenho ouvido a palavra de Deus? Minha família busca a Deus? Existe algo na minha vida que preciso mudar? Eu tenho permitido que Deus transforme meu coração? Apelo espiritual. Assim como no tempo de Jeremias, Deus continua falando hoje, pessoal. Talvez você seja um adolescente que nunca entregou sua vida a Jesus, está afastado de Deus, vive sem direção espiritual. Ou talvez seja um pai ou mãe que percebe que sua família precisa de Deus novamente. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu um Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus veio para perdoar pecados, restaurar vidas, salvar famílias e dar vida eterna. Deus é tremendo, Deus é amor. Hoje você pode tomar uma decisão, nada é por acaso. Se você está vendo esse vídeo, está ouvindo essa mensagem, não é por acaso. Deus age das formas que vocês nem esperam, nem imaginam. Deus está trabalhando em silêncio, no oculto. Deus é perfeito e Ele te ama, Ele ama a sua família. Às vezes está passando por uma situação difícil, mas Ele está te guardando, está te sustentando. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Então vamos orar, pessoal, para finalizar esse estudo de hoje, essa mensagem, para vocês entenderem, né, que Jesus te ama, Ele guarda a sua casa, Ele guarda a sua família, por mais difícil que seja a situação. Creia nele que as coisas vão mudar. Em nome de Jesus. Estou fazendo uma oração aqui para apelo, para finalizar nosso estudo no dia de hoje. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Guarda a vida de cada um, meu Pai, que está ouvindo essa mensagem. Meu Pai, que eles orem comigo, meu Pai, dizendo que eu reconheço que preciso de Ti, Senhor. Sem Ti eu não sou nada, Senhor, o ar que eu respiro. Sem o Senhor, eu não estaria mais nesse mundo. Perdoa meus pecados e transforma meu coração, Senhor. Eu creio que Tu morreste por mim e ressuscitaste, Senhor. Hoje eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome, meu Pai, no livro da vida. Eu não quero ir para o inferno, meu Pai. Usa a minha vida para ganhar minha família, meu Pai. Eu não quero que a minha família, minha mãe, vá para o inferno. Eu não quero que o meu pai, meu irmãozinho, Senhor, que a minha casa venha ser um pedacinho do céu, meu Pai. Muda a minha história, que eu venha ser coluna desse lar. Em nome de Jesus. Ajuda a viver segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra, Senhor. Amém e amém. Uma noite abençoada, cheio da presença do Senhor, na vida, na família, um final de semana cheio da presença do Senhor, cheio da provisão e proteção de Deus. A casa de vocês venha ser um pedacinho do céu, um lugar de paz e alegria. Em nome de Jesus. Amém. Beijo.